O assunto do dia, sem dúvida alguma, é o esfacelamento da Operação Lava Jato, mentiras, fraudes, crimes foram praticados por esta operação que foi vendida aos brasileiros como a maior operação de combate à corrupção do Brasil, e hoje estamos vendo que ela tem como quadros criminosos treinados pelos Estados Unidos da América, segundo o Wikileaks, com documentos que comprovam isso, para o desmonte do Estado Nacional Brasileiro, entrega do patrimônio brasileiro, destruição do Estado Social, e é urgente que você que é deputado, você que é senador, você que é jurista e que discorda, você que é militar e discorda dessa invasão silenciosa que fomos submetidos por uma operação farsante, encabeçada também por grupos de mídia que agora tentam desesperadamente descolar de figuras corruptas do judiciário. Nós precisamos, junto com você, impedir que estes mesmos agentes do crime se utilizem da justiça para a obstrução da justiça. Por isso, é urgente o pedido de afastamento e até de prisão preventiva de quadros como Sérgio Moro, Daltan Dallagnol, Carlos Fernandes, Fernando, perdão, é porque ele quer ser ator mexicano, como diz o Rômulus, né? Carlos Fernando. E aí eu falo Fernandes porque ele é tão desimportante que eu não lembro o nome, tá? Agora, é preciso que você saia da teoria, saia do discurso, porque as palavras se perdem no vento, e entrem na justiça. Você entre na justiça, você que é senador, você que é deputado, você que é agente da justiça, militar, você que discorda de ver o Brasil como colônia, o Brasil sendo entregue descaradamente, você precisa agir, e é agora. E temos que usar a justiça, até porque isso fundamenta o nosso protesto, fundamenta a nossa argumentação. Rômulus Maia, bom dia. Bom dia, Wellington Calazans. Bom dia para você que está nos ouvindo aí nesse 7 de fevereiro de 2018. Wellington, eu cheguei aqui super animado, inclusive quero me desculpar pelo atraso, mas é porque eu estava vendo as reações de vocês, do mundo político, todo mundo, ao artigo bomba, mais uma vez a gente bota o adjetivo artigo bomba, que a gente publicou ontem. Wellington, foi um sucesso, o artigo simplesmente cancelou o resultado da perícia fake encomendada pelo Sérgio Moro à Polícia Federal. A gente soltou o artigo de manhã, às 8 da noite, sai na imprensa, lá no UOL, que a Polícia Federal resolveu adiar, pediu mais 15 dias, porque tinha sido desmoralizada, e aí depois de 3 meses na perícia, Wellington, eles disseram agora que também não tem a chave. Não tem a chave também, então que precisam de mais 15 dias. Não perceberam. Em 3 meses, eles não perceberam que não tinha a chave. Aí pediram mais 15 dias, que aí vai resolver, né? Hoje devem receber a chave, e aí, daqui a 2 semanas, entregam o resultado. É uma piada completa, Wellington. Então, assim, eu me comuniquei ontem com um advogado do presidente Lula, o doutor Cristiano Zanin, muito competente, que a gente sempre deu o nosso apoio aqui na área técnica, que ele faz com maestria, que não deve se confundir, eu sempre ressalta isso, com as diretrizes políticas. E aí, o doutor Zanin, eu mandei para ele, né, isso, falei, já viu que cancelaram a perícia da PF? Ele, pois é, parabéns para vocês aí. Então, assim, a gente aqui, a comunidade aí, eu não tenho nenhum problema de falar, porque o mérito não é meu, o mérito não é do Wellington, o mérito é da comunidade, porque sem a contribuição de vários leitores e colaboradores, não é nem leitor, são colaboradores, e sem, em especial, da nossa colaboradora DOC, que não quer se identificar, a gente não teria chegado àquele resultado. Então, assim, aquilo foi a pá de cal. Eu vi gente falando assim, olha, finalmente vocês deram um tiro no peito da Lava Jato com aquela informação da empresa americana, agora não tem mais como eles dizerem, foram pegos na mentira. Ao longo do dia, Wellington, logo depois que a gente publicou, a Globo tirou do ar a postagem do Matheus Leitão, filho da Miriam Leitão. Aí eu botei no post que eles tinham tirado do ar, e não adiantava, que a gente tinha print, lógico, eu tinha print, salvei em formato HTML, salvei todas as maneiras possíveis e imagináveis. Aí botei lá no post, aí voltou depois, né, porque deram recibo, né, eu publicar, os caras apagarem o artigo, aí botaram de volta, voltou para o ar.
Mas a gente tirou print de quando estava fora do ar. A gente tira print de tudo. Não sou só eu, não. Pessoal lá no Twitter já. Eu tenho print e tal. Então, a gente já conseguiu reações importantes ontem na entrevista aí com os senadores Roberto Requião e Vanessa Graziotin. Ambos mencionaram o artigo. Eu vou colocar agora, quando a gente fala com a Patrícia Wauquiez, eu vou colocar na descrição do programa aqui hoje, que a gente vai debater mais no final, evidentemente, os pontos principais. No mundo político, todo mundo só falava disso. Recebi várias pessoas, comentários, falando que realmente foi importante. E aí, Wellington, eu, inclusive, consegui falar ontem, tanto com o deputado Paulo Pimenta, que por troca de mensagem, com o deputado Paulo Pimenta, que é líder da bancada do PT na Câmara, e mandei também para a senadora Gleisi e falei com a assessoria dela. Só que eles estavam muito envolvidos ontem, os dois falaram isso, na questão da reforma da Previdência. O Paulo Pimenta, inclusive, me falou que tinha pedido para o Vadir Damuso olhar para ele o artigo, para depois... Então, eu estou na expectativa de que hoje, né, deve dar tempo para eles olharem e embarcarem nessa também, porque a gente teve a liderança do professor Emir Sader, a quem eu rendo minha homenagem, compartilhou bastante, compartilhou no Twitter, no Facebook, a denúncia. Inclusive, queria registrar aqui, eu li um livro do professor Emir Sader sobre a evolução da esquerda no Brasil, chamado O Anjo Torto, na escola, quando eu tinha 14 anos, mesmo ano em que eu li O que é a Ideologia, da professora Marilena Chauí. Eu estudei numa escola pública, Wellington, de excelência, uma escola federal, que era o Colégio de Aplicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, assim, não, era pequeno, era restrito, você entrava lá por concurso, muito disputado, mais que o vestibular. Então, era até injusto, porque era meio elitizado. Mas eu queria dizer, a minha escola tinha partido humanista, partido da humanidade. E isso eu agradeço, essas influências, e com certeza contribuíram para eu estar aqui hoje com as posições que eu tenho, Wellington. Rômulus, eu sou grato a você aí por essa introdução, eu quero parabenizá-lo, né? Somos colegas, mas somos humanos. Eu funciono muito bem com crítica construtiva, viu? Eu nunca gostei de quem chegar só falando mal, assim. Eu gosto de quem fala assim, olha, mesmo quando estou errado, alguma pessoa fala assim, olha, isso aqui não foi bom, você poderia ter feito dessa forma. Então, eu gosto muito dessa crítica construtiva. E aí eu quero aqui aproveitar que somos colegas e que o nosso público entende que nós não temos idolatria, nem entre nós, nem com ninguém, né? E eu quero falar que você foi muito dedicado e que o êxito desta publicação, que culminou aí com uma adesão em massa, porque realmente é o grande acontecimento do momento, a adesão em massa de vários políticos, intelectuais, jornalistas, da sociedade como um todo, ativistas de diversos lugares. Esse êxito, eu tenho certeza que você foi parte importantíssima, certo? Porque até mesmo para hoje o grande desafio do editor não é editar conteúdo vindo de jornalista da sua própria redação, é conhecer diferentes realidades vindas a partir do público. Esse é o grande desafio do editor. E você foi brilhante ao saber separar o joio do trigo do que vinha do público para culminar com essa publicação de ontem. E como você falou, já foi repercutida aqui mesmo no Duplo Expresso e nas páginas que compartilham com a gente, e através do senador Roberto Requião, através da senadora Vanessa Graziotin, que eles fizeram ontem um excelente debate aqui, muito mais por eles do que por nós, porque nós estamos aqui fazendo perguntas que são perguntas que vêm do povo, do público, e por isso talvez sejam perguntas tão autênticas e que permitam essa tranquilidade para que os entrevistados fiquem à vontade para falar com a gente. Agora, você sabe para quem é que eu estou ligando aqui agora? Um minuto antes de você chamar a Paty Wauquiez, nossa colunista aí, só quero registrar. Eu queria só registrar. Você falava aí dos jornalistas, realmente a gente está cada vez mais furando bloqueio, alguns veículos começam a repercutir essa pauta, e eu queria saudar aqui, em especial, o Jefferson Miola, que já entrou nessa pauta desde o fim de semana, vem publicando artigos, mandei para ele mais esse, e mandei o áudio, né, que a gente publicou semanas atrás, para ver se ele consegue resumir, porque ele tem uma capacidade de síntese importante. Meu artigo é elaborado, eu sei disso, é muito extenso, mas é o meu jeito, e ali precisava ter toda a base para justamente as pessoas virem agora e canibalizarem. Eu quero que as pessoas
vão lá e roubem a propriedade intelectual, se apropriem e façam um resumo. Então, ele, com aquela capacidade de síntese dele, vai tornar de uma maneira mais acessível, eu acredito. E, além disso, queria saudar também, Wellington, o jornalista Luiz Nassif, que ontem à noite também entrou nessa pauta e publicou um importante artigo, que eu recomendo que todo mundo leia lá no GGN, que chega a conclusões muito parecidas com as nossas, Wellington. Um abraço grande para vocês, muito obrigado aí pela oportunidade. Um abraço. Deputado, só mais uma coisa, o Rômulus Maia quer também se despedir. Cariocas aí se entendem. Rômulus. O deputado Glauber Braga, do retorno. Pode continuar. Se você continuar, para o retorno. Ok. Deputado, o senhor falava aí de furar o bloqueio da mídia, então eu vou recomendar uma leitura para o senhor compartilhar com seus colegas na Câmara, com seus colegas da direção nacional, colegas do PSOL, inclusive com a direção nacional do partido. Nós publicamos ontem um artigo que coloca o último prego no caixão da Lava Jato. O título está lá no site do Expresso.com, e o título é: Pega na mentira. Empresa de investigação americana desmente Lava Jato e afirma que resgatou os arquivos da Odebrecht, que foram sonegados à defesa do presidente Lula. Então, deixa aqui o meu jabá, minha recomendação de leitura, deputado. Bacana, Rômulo. Obrigado aí pela tua sugestão de leitura, e pode ter certeza que essa visão crítica, esse balanço crítico do que representa não só a Lava Jato, mas parcela significativa do judiciário brasileiro, que tem jogado a favor desse programa ilegítimo que retira direitos do povo, é também a posição hoje da maioria e a posição da direção do PSOL. Obrigado aí, Rômulo, obrigado, Wellington, um abraço grande para vocês. Muito obrigado. Agora, Samuel, muito obrigado, deputado, um grande abraço. Já que o Rômulo pregou ontem o último prego no caixão da Lava Jato, né, com aquele artigo, e agora é o seguinte, está tudo aí. A nossa parte de investigação, de denúncia foi feita. Nosso limite é esse. Né? Porque tem leitor, Rômulo, telespectador, viu, Rômulo, que fica achando que a gente tem que investigar, julgar, condenar, prender, tirar a foto, mostrar que está preso e publicar de volta. Não, isso aí não dá. Né? Isso aí não dá. É um trabalho que todo mundo tem que participar, inclusive você que critica. Né? A gente, nessa distância, está conseguindo fazer o que o PIG, o Partido da Imprensa Golpista, deveria ter feito há muito tempo. E nada do que a gente está falando é novidade. Isso aí, desde o início, bastava 1% de vontade política e coragem para ter detonado essa operação como uma farsa. A Lava Jato é uma farsa e é urgente a necessidade de pedido de prisão preventiva dos seus quadros, inclusive de quadros da Polícia Federal e do Ministério Público, que estão agindo como quadrilha para cercear o direito de defesa, ocultar provas, perseguir desafetos e proteger criminosos dos quais são cúmplices. Então, Rômulo, está tudo dito, é com você agora. Assim, Wellington, essa questão é importante, inclusive você falava aí que a gente fez a nossa parte, agora está na arena dos políticos, das lideranças políticas, de pegarem e fazerem uso disso. Nós já enviamos para a defesa do presidente Lula, o Cristiano Zanin, o advogado dele, se pronunciou oficialmente, a nota dele está lá, inclusive dizendo que está estudando o que está no artigo para usar quando for cabível no processo. E então a gente quer também, espera agora, já tivemos o pronunciamento do senador Requião, o deputado Glauber vai ler, a senadora Vanessa Graziotin, e aí espero que hoje a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e o líder da bancada, Paulo Pimenta, tenham tempo, um pouquinho uma brecha lá nessa discussão da Previdência, para ver o artigo e entrar nessa luta, porque essa é a maneira de defender o presidente Lula atacando os algozes dele, que é a Lava Jato. Então, é importante, a defesa do Lula, obviamente eu não espero menos do Partido dos Trabalhadores, que é o partido do presidente Lula, né? Fazer, no mínimo, a mesma coisa que fizeram aí, o senador Requião, inclusive, eu queria registrar, né, o desprendimento dele, porque ele ontem na nossa transmissão foi muito crítico à Lava Jato, e ele que trouxe o artigo, daquela vez eu não precisei fazer jabá, não, ele é que trouxe o artigo e falou, e vamos ter muito claro, o senador Requião é do Paraná, e lá o pessoal chama Paraná de Tucanistão do Sul, lá é a terra do Dallagnol, que está cotado para ser senador, então assim, ele está numa atitude de desprendimento, de
prioridades, colocando a questão nacional acima do interesse imediato eleitoral dele, trazendo isso à baila e fazendo críticas duras à Lava Jato. Então, evidentemente, se o senador Requião, que é de outro partido, de um estado em que isso é francamente desfavorável a ele, faz isso, eu não posso esperar menos do Partido dos Trabalhadores. Wellington, então eu só vou falar alguns pontinhos, porque ontem eu fiz suspense, porque como eu não tinha publicado o artigo, eu falei assim, não vou furar, porque se eu falasse da empresa americana, alguém podia correr, pegar e publicar antes de mim, porque o artigo era elaborado, ainda ia demorar para editar. Então foi o seguinte, né? Como eu falei, o título é Pega na mentira. Empresa de investigação americana desmente Lava Jato e afirma que resgatou arquivos do Odebrecht que foram sonegados à defesa do Lula. Tem uma empresa americana, Wellington, que chama FRA. Ela foi contratada pelos auditores que os Estados Unidos impuseram ao Odebrecht. Tem um escritório de advocacia americano que, no acordo de leniência com os americanos, com o governo americano, foi imposto ao Odebrecht para que fique lá dentro. Tem um advogado lá, uma equipe de advogados que fica na Odebrecht investigando tudo e vendo, para organizar o que chama de compliance, que é a obediência, a observação das regras regulatórias. Então, como ela estava violando antes, agora tem um período como se fosse assim de como chama isso? De condicional, livramento condicional. E aí fica o pessoal lá observando ela para ver se ela está fazendo as coisas certas. E aí, essa empresa de auditoria, para saber o que estava errado, contratou essa empresa FRA, que é uma empresa de investigação forense. Ela é contratada pelo judiciário americano, pelos procuradores americanos, para fazer investigações, resgatar dados, fazer levantamentos. Então, é uma empresa importante, internacional, que atende a multinacionais. Contratou essa empresa para ir nos escritórios da Odebrecht. Atenção, não todos, como a gente falou aqui, o sistema é descentralizado e muitos são descentralizados, não conectados, e então cada parte tem cada localidade tem uma parcela, e não tem o todo. E a Odebrecht, espertamente, como a nossa fonte no TI falou, direcionou a batida e os dados para países que tinham dados defasados. Então, jogou para Angola. Então, esse pessoal da FRA foi em Angola, e depois veio aqui na Suíça, que era onde estava. Mas a base de dados da Suíça, isso a gente comenta no artigo, é a mesma que tinha em Angola, que eles próprios dizem que é desatualizada, porque havia uma prática no Odebrecht de pegar, para instalar um sistema no novo país, trazer um antigo, de cópia. E aí, por isso que ficava lá registrado as coisas antigas. Mas o que foi trazido para a Suíça era o de Angola. E como a nossa fonte falou, isso aí não tem tudo, é parcial e está muito defasado. Mesmo o que os Estados Unidos têm em mãos, os procuradores suíços têm em mãos, é defasado e não é tudo. A Odebrecht conseguiu ludibriar eles. E a base de dados mais completa, falou a nossa fonte, está no Panamá. O Panamá é um país que consegue proteger, tem uma opacidade, essa questão das offshores, paraíso fiscal, ele tem vamos dizer assim, um espaço regulatório, entre aspas, para a falcatrua. Então, a Odebrecht se aproveitou disso e colocou lá a sua mais completa base de dados. É interessante notar que o Panamá é um dos países em que até o Tátila Duran está cooperando, mas não é de lá que estão vindo os dados estão vindo dessa base desatualizada da Suíça, que reflete apenas um espelho da que tinha Angola, antiquíssima e incompleta. Mas mesmo assim, esse que foi pego em Angola e na Suíça, que é a mesma coisa, já são 10 terabytes. E a empresa americana, no site dela, isso que eu falei, é ao alcance de qualquer um, se falar aí de vontade, qualquer um que fosse investigar, acharia isso na internet. No site dela, ela quis tirar onda, que trabalhou na Operação Car Wash, Lava Jato, e aí botou um estudo de caso da Lava Jato, porque os números são enormes, né? Então ela foi falar lá, que resgatou no país X, tal, que começou, era um projeto rápido, foi ao Brasil resgatar, mas logo depois foi mandada para a África, para a Europa, para Angola e para a Suíça para resgatar, e que ela entregou para as autoridades americanas e para a Odebrecht, para a própria Odebrecht, tudo que ela resgatou ali. Não foi, essa empresa ela não deu diretamente para as autoridades, ela deu para a Odebrecht, que era titular, e de acordo com consoante os termos do acordo de leniência, a Odebrecht entregou para as autoridades suíças, americanas e brasileiras, Wellington. E aí agora os caras querem dizer que tem pendrive, não é pendrive, são 10, por enquanto são 10 terabytes, os caras ainda, lá no site deles, falam que ainda vão ser mandados para mais 120 custodiantes de dados. Então vai aumentar
muito mais isso, porque inicialmente ele falou que era de 10 a 15, já deu 10 terabytes. Eles falam que vão 120, então você imagina, vai ser no mínimo mais 10 vezes isso. Então ainda vai vir muita coisa, e o que eles têm até agora já entregaram para essas autoridades, e no Brasil, eles agora querem inventar essa história, porque esses dados que foram entregues por essa empresa FRA, se os réus tiverem acesso, eles vão desmontar a farsa que a Lava Jato fez até agora. Porque ela tinha os documentos que ela podia manipular, forjar, ou a Lava Jato, ou a Odebrecht, ou os próprios delatores individualmente, não sabemos, mas aí várias acusações de falsificação. Tacla Duran mostrou algumas até grosseiras, Wellington, com erro de campo de data, incongruências. Então, assim, é ser disso que houve uma manipulação, só resta determinar por quem, se foi a Odebrecht, se foram os indivíduos, né, os delatores, ou se foram os procuradores que fizeram. Tem que saber isso, quem que falsificou. Então, eles não permitem que ninguém, nem a Polícia Federal, Wellington, o Ministério Público não confia nem na Polícia Federal para ver, porque tem uma rivalidade, Ministério Público e Polícia Federal, eles têm medo que eles guardem isso para no futuro usar contra eles. Então, nem a Polícia Federal eles deixam acessar a base que foi entregue pela empresa americana. Porque, como disse o senador Requião ontem na entrevista, Wellington, ali sim, na base, que é incompleta e parcial ainda, repito, que é desatualizada, não é tudo ainda. Se quer ver, aqui tem tudo, vai no Panamá. Mas mesmo essa desatualizada, ali é o Atlas da corrupção. Então, vai mostrar a verdadeira corrupção. Quem que a Odebrecht pagava? Então, não tenho dúvida que tem membros do Judiciário, ministros do Supremo Tribunal Federal, procuradores gerais da República, ministros do TCU, Tribunal de Contas da União, membros do CARF, aquele dos impostos, procuradores de Tribunal de Contas, procuradores pelo Brasil, né, que embarga a obra, entra com ação civil pública e tal. Não tenho dúvida que tem isso. Não tenho dúvida que tem políticos do PSDB. Aliás, a nossa fonte disse isso, que eles blindaram Serra, blindaram Alckmin, blindaram Aécio Neves. Vai ter ali, de repente, até outros, né, de repente, ex-presidentes, digamos assim. Tem ali parentes de ex-presidentes. E eu não tenho dúvida, Wellington. A gente falava aqui que a gente está no bate-bola, de notinha, né, com o pessoal, ping-pong, batendo com o pessoal. Eu não tenho dúvida que ali também tem jornalistas da grande imprensa. Porque eu acredito que essas notinhas plantadas não são de graça. Elas representam fortes interesses, e eu acredito que em alguns casos, não vou dizer todos, mas em alguns casos deve haver um retorno. Então, acredito que ali deve ter também nome de jornalistas da grande imprensa de veículos. Lógico, você deve pagar o dono do veículo também, né, uma taxa. Você sabe, Wellington, que me contaram, o Zé Carlos Vieira, um comentarista aí assíduo nosso, quando eu publiquei a primeira vez falando disso, de jornalistas recebendo para plantar notinha, ele falou que famosamente o Assis Chateaubriand, um jornalista lá nos anos 50, chegou na sala, me foge o nome agora, é um nome árabe, mas chegou lá na sala do Assis Chateaubriand e falou assim, Chateau, me dá um aumento, tá duro aquele... Ora, você tem uma página no meu jornal e quer aumento? Você se vira aí com essa página para ganhar dinheiro. Então, é exatamente isso. O cara tem lá a coluninha das notinhas, ele se vira para ganhar um jantar, uma cesta de café da manhã, no mínimo, uma coisa simpática. Eu acredito que deve rolar isso sim. Inclusive, na Satyagraha, a gente teve denúncia disso, envolvendo o Diogo Mainardi, envolvendo o Wellington. Eu não esqueço, não, meu problema é ter memória. Envolvendo um entrevistador que entrevistou Fernando Haddad na semana passada, aquela entrevista fofa na Globo News, o Roberto Dávila. Na Satyagraha apareceu que ele estava envolvido com essa coisa de receber para fazer representação, tal, pressão, né? Tinha uma história de envelope de dinheiro. Então, assim, isso é comum nesse pessoal que faz assessoria de comunicação para grandes interesses econômicos, essa intermediação entre veículos de imprensa e esses lobbies fortíssimos, poderosíssimos. E esse pessoal está sendo remunerado. Então, já estou vendo aí o cocô, então vou concluir. Então, esse pessoal vai, com certeza, está lá e está sendo blindado pela Lava Jato. Essa eu acho a hipótese mais factível. A gente tem falado isso nos nossos artigos, e ontem, na conclusão do artigo dele, né, que entrou nessa pauta, o Luiz Nassif também fala isso, que uma hipótese que eles destruíram as provas para justamente não entregar essas pessoas que serão comprometidas. Então, agora a gente sabe que a Lava Jato está, na verdade, escondendo a corrupção, usando falsas acusações com finalidade política e escondendo os corruptos
que são seus aliados, seus colegas, né, de judiciário, de Ministério Público. Então, recomendo deixar aqui novamente minha recomendação, todo mundo, terminando o programa, indo lá e compartilhando, importante compartilhar no WhatsApp, porque as redes sociais aí tá esquisito, então vamos lá, pega na mentira. A empresa de investigação americana desmente Lava Jato e afirma que resgatou arquivos do Odebrecht sonegados à defesa do Lula. Está lá no duploexpresso.com, Wellington. Vamos para você, quem é o cocô do dia? Olha, o cocô do dia é a Lava Jato, porque a casa caiu, e eu, Wellington, reforço o que você disse, tem um pessoal na internet que fala assim, e eles são sensacionalistas, eles prometem que a casa vai cair, e aí depois não é nada. Olha, eu não tenho culpa do déficit cognitivo das pessoas. Se as pessoas não conseguem ler e ver a gravidade do que está ali, volta para a escola, me desculpe. Então, cocô do dia, Wellington, é a Lava Jato, porque a casa já estava ruindo, agora acabou tudo, bomba nuclear, bomba H, morreu de vez. Valeu, Rômulus. Eu também ofereço esse cocô do dia aqui, é a Lava Jato, porque se vendeu tão bonitinha, né? Tão fofinha, né, Rômulus? Como a grande obra de combate à corrupção do planeta, e aí a gente está vendo o que realmente é a Lava Jato. Então, só mesmo com o Eduardo Duzec aqui para a gente resolver esse problema. Não é? Só com o Eduardo Duzec. Vamos lá. O que eu fazia no banheiro? Olha a Lava Jato aqui, Rômulo. Dança, bailando. Como diria o Carlos Fernando, né? Bailando. Olha o Moro aqui, gente. Olha o Dallagnol. Olha o Carlos Fernando, desceram todos eles. E muito policial federal. Que vergonha, hein? É por isso que eu digo que tem que acabar a Polícia Federal, fundir com a Receita Federal e criar a Polícia de Crimes Econômicos, porque a sonegação de imposto é um dos nossos maiores problemas.